the circle, fast and slow. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prazer renomado encontrá-lo. Nosso presidente da Associação dos Delegados de Polícia Judiciária, Rafael Sampaio. Vice-presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, Luciano Soares Leiro. Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindesp. Tânia Prado, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo. Evandir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Demais autoridades, senhoras e senhores, nós temos aqui 20 minutos, né, nós temos que se habilitar e cumprir exatamente os 20 minutos. Preparamos uma pequena exposição para falar para os senhores, mas antes de mais nada eu gostaria de iniciar a guisa de introdução, que eu tenho uma filha, governador, que é nutricionista, e eu comandava a Amazônia, fui chamado para fazer uma palestra na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de plantas medicinais, para doutores em biologia, nessa área. Ela disse: pai, tu é um embromador, o que tu vai falar para um bando de doutor? Eu estou me sentindo do mesmo jeito agora. O que eu vou falar sobre inteligência para especialistas, delegados da Polícia Federal? Mas vamos ver o que a Senasp está fazendo e o que a gente pode colocar de novo aí para os senhores. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação, vamos marcar o tempo aqui, fazendo uma referência ao nosso hino da Polícia Civil de São Paulo e da nossa Polícia Federal, né? Com fervor e lealdade, defendendo as leis do Brasil. Salve, ó querida pátria, salve nossa Polícia Civil, o hino da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a quem faço a minha referência. E nosso lema é servir bem, servido, preservando o direito e a ordem, esse povo feliz e aguerrido, que abjura com horror a desordem. É o hino da nossa Polícia Federal. Também eu faço uma referência a essa grande instituição que é a nossa Polícia Federal. E gostaria de dar uma percorrida com os senhores pelo cenário urbano que nós vemos. O Brasil nunca perdeu uma guerra. E, atualmente, ele perde uma guerra, que é essa corrupção, crimes violentos e o crime organizado. E uma guerra que não admite recuos, ou o reconhecimento da derrota. Então é isso que nós estamos querendo combater, porque hoje em dia a realidade é que nós estamos perdendo essa guerra. Nós comparando o Brasil com a Bolívia que vem de um recente tumulto generalizado, o alto nível de pobreza, marginalidade, a carência da presença do Estado, que a gente tem que analisar isso, falta de saneamento básico, atendimento médico, sem perspectiva de crescimento econômico. Então é isso que nós estamos fazendo no Enfrente Brasil, o que nós chamamos diagnóstico socioterritorial de segurança, que é saber as causas das violências, trabalhar para poder agir nas causas e não nas consequências. Então, ser um pouco proativo e não reativo. O tráfico proporciona a medicação, infraestrutura e dá entretenimento com festas, baile funks. Dessa forma, ele infiltra-se e passa a população ver como algo bom. Não existe vazio de poder, vem o tráfico e assume essa responsabilidade que o Estado deveria estar lá. E quando eu falo Estado, eu estou falando na União, no Estado e no município. Isso é que é importante a gente compartilhar. As teorias de justiça, atualmente, elas partem, antigas, elas partiam da virtude. Hoje, a teoria moderna começa pela liberdade. E é isso que o ministro Sérgio Moro está combatendo, que preso tem que estar preso. Então, a PL anticrime dele é exatamente isso que nós temos que analisar. O caso da Coração Púrpura é uma medalha que é dada de honra aos combatentes americanos que vão para a guerra. Então, voltam milhares de combatentes sequelados na parte psicológica e isso não é visto. E o que eu estou preocupado hoje é com o alto número de suicídios nos profissionais de segurança pública. Então, nós temos que trabalhar com isso aí também, porque faz parte dessa valorização do profissional. Temos que trabalhar com o Estado mínimo, temos que evitar o que aconteceu no Iraque, porque a maioria que pega em armas vem das comunidades pobres, eles não têm perspectiva, é aquela classe nem estuda nem trabalha, é mais fácil ser recrutado para o crime organizado. Então é isso que nós temos que fazer, trabalhar com isso aí. Então, no tráfico é um negócio muito lucrativo e as pessoas que não têm ensino superior são cooptadas pelo crime organizado. O Código Penal ainda é do tempo que era navalha e a capoeira.
Hoje a gente com crime cibernético, com tudo isso, o Código Penal não acompanhou essa evolução. Então a gente tem que trabalhar com as leis também. Temos que preocupar com essas diversas, associação Amigo do Amigo, Terceiro Comando, PCC, porque eles recrutam muita gente das Forças Armadas. E a gente tem que ver os nossos fuzileiros navais, tropa paraquedista, comandos, forças especiais, que estão sendo o cerne do recrutamento desse pessoal. Sou totalmente contra as Forças Armadas empregadas em GLO. Forças Armadas foram feitas para ir para a guerra. GLO é segurança pública, então para os órgãos de segurança pública. Então nós temos que nos preocupar em empregar a Polícia Civil, Polícia Militar, nosso agente penitenciário, socioeducativo, Guarda Municipal, e não ir atrás de tropa militar para apagar até incêndio na Amazônia, a gente tendo um corpo de bombeiros maravilhoso como temos no Brasil. O poder da droga é visto como total e irresistível. Os efetivos hoje de empresas particulares são maiores que o do Exército Brasileiro, então nós temos que rever com a Polícia Federal, deixar de atuar só intramuros e também atuar no perímetro. Nós tivemos o Rock in Rio, agora, todo dentro do Rock in Rio é segurança privada. Fora do Rock in Rio, a Polícia Militar gasta o efetivo todinho para fazer o que a segurança privada poderia fazer, sem dar poder de polícia, mas com um pequeno aplicativo que acionasse a Polícia Militar. Então nós temos que agir também na cabeça do crime organizado. Nós não podemos ficar pegando traficante de pé de chinelo. Sim, pegamos, mas temos que agir e chegar aonde estão os barões da droga, porque aí sim a gente vai destituir toda essa estrutura. Digo que uma grande atitude do ministro Sérgio Moro foi transferir as lideranças do PCC no início do ano, aqui de São Paulo, colocar em presídio federal. Então, preso de nível federal tem que estar em presídio federal. Com isso aí, nós desestruturamos a cadeia de comando de uma das principais facções criminosas do Brasil. Presos comuns traficam drogas, presos políticos traficam informação. Essa é a pior raça que tem, né? Essa é a pior raça que tem, porque a gente tem que ter cuidado. Isso faz parte desse trabalho de inteligência que os senhores... Então, dei esse cenário geral para que os senhores tivessem uma ideia. Vamos parar para o problema da carcerário, que é outra coisa, parte de penitenciária. A cadeia é um lugar que falta fazer e sobra tempo para pensar. Então, o preso tem que estar trabalhando. O preso não pode estar ocioso, porque se ele estiver ocioso, a gente é prejudicado. Assisti recentemente um seriado Netflix chamado Irmandade, em que hoje, para mim, o meu grande ídolo é o líder da facção criminosa, o Edson. Porque a mídia mostra assim, a Polícia Civil corrupta, a Polícia Militar corrupta, e o herói do negócio é o crime organizado. Então, como é que a gente assiste um seriado em que o bandido é o herói, nos dias de hoje? Então, é um cuidado que nós temos que ter. Essa Comissão Interna dos Direitos Apenados, mais pastoral penal, né? E elas chegaram à conclusão que o que une o homem, né, não é o bem-estar, é o sofrimento. Os senhores podem pegar algum policial civil, policial militar que fez curso de combate, eles nunca mais esquecem os companheiros. Então, quanto mais sofrimento, mais é união. Então, a gente tem que ver isso, porque é um problema sério a gente trabalha. Não foi eu que disse isso, foi exatamente essas duas entidades. Essas crises econômicas, desde 74, criaram uma legião de desempregados, né, e párias. E as condições de encarceramento hoje pioram. Ele se aperfeiçoa quando ele vai para a penitenciária. Isso começou lá na época dos governos militares, na Ilha Grande. A união de presos políticos e presos comuns. Com isso, eles se aperfeiçoaram e daí começaram a surgir as facções criminosas. A superlotação das penitenciárias, as delegacias são verdadeiros depósitos de seres humanos, uma infância favelada, a força de trabalho para o banditismo. Criança ou adolescente não cometem crime, segundo o ECA. E é aí que a gente se engana, porque eu trabalho com os agentes socioeducativos e eles não podem usar nem um spray de pimenta. E muitas vezes eles estão lidando com criminosos muito mais perigosos do que os mais velhos, porque eles se escudam na lei que os protege. Ainda sobre o problema carcerário, a liberdade provisória é a chance para escapar. Na França, nós já temos uma revisão na lei de execução penal para baixar a maioridade para 13 anos. O bloqueio de sinais telefônicos, sou contra, porque a partir do momento que a gente aceita que vai ter que fazer bloqueio, é porque nós estamos admitindo que tem celular lá dentro. Se tem celular lá dentro é porque tem corrupção, porque se tivesse os agentes penitenciários
bons, nós não tínhamos como entrar o celular lá dentro. Está certo que hoje tem drone, tem pombo-correio, tem uma série de outras coisas, mas nós não podemos trabalhar com essa opção, porque essa opção é aceitar que os nossos agentes penitenciários são corruptos, que os diretores penitenciários são corruptos. Brigo, e a Marinha não deixa nem eu falar, uma guarda costeira. Nós precisamos ter uma guarda costeira no Brasil, como os Estados Unidos têm, para ajudar na fiscalização dos portos, porque é necessário, é muita coisa, e os principais pontos de saída da droga hoje são os portos, Porto de Santos, Porto Suape em Pernambuco, o Porto do Rio Grande do Norte, Pecém no Ceará, porque não tem fiscalização, falta fiscalização. Então a Receita Federal não tem perna para isso. Nós estamos trabalhando agora no aeroporto do Galeão para que a gente tenha uma força-tarefa 24 horas por dia fiscalizando. Recentemente foi rechaçado um grande assalto lá no Galeão, fruto da experiência de Viracopos e Guarulhos, porque o chefe da segurança plotou nos locais que ele diz de maior vulnerabilidade 3 elementos de patinete que já estavam adentrando, furaram a cerca, tinham rendido uma van e já iam para onde os valores chegam. Militarização do tráfico é aquilo que eu falei, muito recrutamento. Então há que ter um controle dessas pessoas que deixam as Forças Armadas e que têm um certo conhecimento de manutenção de armamento, de sniper e de tantas outras coisas. Os inocentes úteis é uma mão de obra qualificada para o crime. Quando nós tivemos a época da guerrilha, é inteligência, audácia e planejamento, é o que hoje o crime organizado tem. Tem muita inteligência levantada e nós não compartilhamos essa inteligência. Estamos criando uma central de monitoramento agora no CICCN, em Brasília, para que todo roubo de carga, roubo de combustível e roubo de valores seja localizado e monitorado. Então, nós estamos compartilhando com Receita Federal, com Polícia Federal, com Polícia Civil, todos os dados e os dados que a inteligência das empresas de valores tem, para que a gente possa se antecipar ao crime. Um delegado esperto percebe que uma boa rede de informantes é garantia de sucesso, mas hoje a gente tem muita dificuldade em formar essa rede de informantes, é o famoso X9, é o famoso cagueta, e com isso aí, no crime, a pena é a morte. Então, fica muito difícil. Criminosos não podem ser guardados por criminosos, é outro que eu queria colocar aqui, e o dinheiro é sempre o melhor passaporte para o mundo do crime. Então, é muito bem recompensado. A internacionalização. Então, já fizemos um cenário geral, passamos pela população carcerária e vamos ver aí a nossa internacionalização. O Narcosul, que já é uma confederação boliviana, e o PCC atingindo os mercados internacionais. Então, nós já temos facções no Paraguai, Argentina, Uruguai, Europa e Ásia. O Exército, antigamente, investiu muito em inteligência, naquela época. Militares se infiltraram junto à população local. Isso aí facilitou o mapeamento do teatro de operações para que a gente formasse o mapa da guerrilha, o bolotário da guerrilha. Então, hoje, mal comparando, é a mesma coisa. A gente tem que ter as estruturas das facções criminosas de quem é o maior até o menor. E é isso que está difícil hoje, esse trabalho de inteligência, de infiltrar e levantar como funcionam essas organizações criminosas. Tem muito livro publicado, a gente lê muito, mas nada que dê nome aos bois. Nome aos bois. A Senasp, quais são os desafios que nós estamos trabalhando? Tráfico internacional de armas de fogo, como é que essas armas chegam no Brasil? Né? Já que nós estamos, só o Rio de Janeiro pegou mais de 400, está chegando a 500 fuzis esse ano. Então são armas pesadas. Nós estamos trabalhando que agora em São Paulo foram pegos 4,50. Então as tropas especiais das polícias militares têm que ter um calibre, e das polícias civis, que possa se defender a esses criminosos que estão cada vez mais audaciosos. Então já estamos em conversa com a IGPM para combater esse tráfico internacional de armas, que normalmente chegam legalmente no Paraguai e entram ilegalmente no nosso país. Então nós temos aí o Rio de Janeiro, 2019, 446 fuzis apreendidos, né? Internacional são 94% e só 6% são fuzis nacionais. Então nós já estamos trabalhando com o SINAB, que é o Sistema Nacional de Balística,
para ter um banco de dados que trabalhe com essa perícia em local de crime e a gente possa aumentar o grau de resolubilidade. Os Estados Unidos devem nos fornecer o IBIS, né? Porque o EvoFinder é mais caro, então nós estamos trabalhando com os Estados Unidos para que ele possa doar esse material que ele tem interesse, porque a maioria vem dos Estados Unidos. A apreensão de cocaína pela PF, quase 70% em 2019, é a maioria da droga. Isso aqui é só a Polícia Federal, sem falar Porto e outras coisas mais. As fronteiras do Brasil, então nós estamos preocupados, tem um programa chamado Vigia, ele está na mão da Secretaria de Operações Integradas, que foi um irmão gêmeo da Senasp, foi tirada de dentro da Senasp, a parte de operações e inteligência. Então hoje está com o delegado Rosalvo, da Polícia Federal, que lançou o programa Vigia. Começou em Foz do Iguaçu, com um Fusion Center, que agora vai ser inaugurado em dezembro, saiu 40 milhões esse Fusion Center, que é o local onde nós vamos trabalhar integrado os 16 órgãos de segurança pública que trabalham na fronteira. Mas, como a minha experiência de Amazônia, já estamos trazendo para Rondônia, para o Acre, e inauguramos em Cruzeiro do Sul o nosso primeiro mini Fusion Center, lá no 6º Batalhão de Polícia Militar, em que a Polícia Civil, Polícia Militar, a Receita Federal, todos trabalhando integrado, e as Forças Armadas, porque elas têm o poder de polícia na faixa de fronteira. Então essa é a nossa preocupação, porque o que entra na violência urbana vem da fronteira. Se nós perdermos a guerra da fronteira, nunca vamos ganhar a guerra urbana. Essa integração eu digo que é fundamental, então não tem como. Polícia rodoviária, ferroviária, portuária, segurança privada, polícia militar, tem que trabalhar integradamente, todos nós. E esse tem que estar muito azeitado. O delegado de polícia, o promotor e o magistrado. Se essa integração não for perfeita, o crime continua sem resolubilidade. Eu cito o exemplo da Lava Jato. Quando nós tínhamos, na área aqui, um ministro Sérgio Moro, aqui um Dallagnol, e aqui delegados, a nível federal funcionou e funcionou muito bem. Se nós descermos para o nível estadual, é a mesma coisa. Ninguém tem que ter o pé atrás com o outro ou um preconceito quanto à atuação do outro. Pelo contrário, nós temos que integrar. Então, todos os cursos à distância da Senasp, os promotores acharam que não podiam fazer. E hoje nós abrimos e pode fazer todo mundo, para que esse compartilhamento se torne mais fácil. A gente fazendo o curso junto, começando a confiar mais um no outro, a gente vai ter uma integração muito maior. Essa é a estratégia do programa de fortalecimento das polícias judiciárias. Fomos 5 rodadas temáticas, já passamos em 5 capitais do país. Vamos agora, início de dezembro, para o Rio de Janeiro, em que a primeira rodada é corrupção sistêmica e delinquência. O que é isso? A gente reúne 50 policiais civis num auditório durante uma semana e chamamos os grandes delegados responsáveis por grandes investigações que deram resultado para que façam uma exposição de como foi difícil a investigação, mas como é que eles obteram. Então, o delegado Paulo Lacerda, o delegado do caso do governador Sérgio Cabral, então todos esses que tiveram resultados fazem a exposição, os policiais civis estudam e no final aquilo já serve de núcleo para a delegacia anticorrupção. Carta de intenções, proposta das polícias judiciárias no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. E depois vamos fazer uma rodada de crime organizado, criminalidade violenta, corrupção policial e desenvolvimento institucional. Está a cargo do delegado Jorge Pontes, que ontem esteve aqui palestrando para os senhores. Finalmente, chegando aqui a outras ações, o projeto de lei da Polícia Civil já está na mão do deputado João Campos, que é um delegado de Polícia Civil, foi feito ouvindo o ADEPOL, o COBRAPOL, foi feito ouvindo todas as entidades de Polícia Civil, para que a gente tenha um marco regulatório e que os estados tenham mais ou menos como padronizar tudo que se refere à Polícia Civil. Então, já fizemos essa entrega. A portaria de padronização da identidade funcional também já estava pronta para ser assinada agora, e um luminar achou que tinha que ter um númerozinho, porque serve como passaporte também. Voltamos, já entregamos com esse número agora, MTZ, alguma coisa assim. Só que aí ele disse que tinha que vir em arquivo PDF, e não estava em arquivo PDF. Vamos voltar de novo e colocar em arquivo PDF. É a nossa burocracia que atrapalha. Semana que vem iniciamos o curso de assessoria parlamentar, porque nós temos 100 milhões de emendas parlamentares, que muitas vezes a gente não sabe fazer.
E aí volta e acaba se perdendo o dinheiro. Isso é um absurdo o que a gente tem dinheiro perdido, tanto por parte dos municípios, dos estados e do próprio parlamentar. Então a gente está agilizando isso aí para que a gente não tenha mais esse problema. Meus senhores, finalmente, acho que cumpri o tempo. A gente tem aqui umas mídias sociais em que eu me faço presente, tem o nosso site na internet, e são as maneiras de se comunicar com a gente. Agradeço a atenção, muito obrigado aos senhores.